Você já ouviu alguém usar um versículo da Bíblia para ensinar alguma coisa que aparentemente não tem nenhuma relação com o texto? A pessoa lê o versículo e ignora completamente o que vem antes, o que vem depois, o seu contexto imediato, o seu contexto histórico, e de repente, pá, traz uma interpretação para você que você diz: meu Deus, o que ele está falando aqui, né? O problema é que nem toda explicação bíblica é realmente bíblica. E talvez você que está me assistindo agora também tenha dificuldade, professor. Como é que eu interpreto a Bíblia? Como é que eu faço uma exegese? Talvez você já ouviu falar sobre isso e você nem sabe o que significa exegese. Hoje eu vou te ensinar. E mais do que isso, hoje eu vou te dar 7 passos para fazer uma boa exegese bíblica, uma boa interpretação da Bíblia. E a gente vai aprender isso hoje aqui na prática. A gente vai pegar um texto e vai fazer uma exegese simples para você aprender a interpretar corretamente um texto bíblico. Antes de tudo, é claro, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito aqui no Teologar, tá bom? Para a gente começar a entender, nós vamos entender primeiro uma diferença entre exegese e exegese, são duas palavras diferentes. Exegese vem do prefixo da raiz eis, que significa para dentro. É colocar ideias pessoais dentro do texto sagrado. Exegese vem da raiz ek, que significa para fora, ou seja, extrair do texto o seu real sentido. A palavra exegese transmite a ideia de colocar para dentro do texto aquilo que a pessoa quer colocar, uma opinião, uma doutrina, uma mensagem. Então ela procura um versículo para utilizar para confirmar aquilo que ela deseja ensinar. Já a palavra exegese transmite a ideia de você te retirar do texto aquilo que o autor quis dizer, aquilo que está nele de verdade. Então a gente pode resumir assim: exegese é colocar as minhas ideias dentro do texto. Exegese é retirar a mensagem do texto, a mensagem que o autor colocou nele. Por isso, a primeira pergunta para um bom intérprete não deve ser assim: olha, que mensagem que eu consigo pregar com esse versículo aqui? A mensagem é: o que o texto realmente significa? Qual a verdade que ele traz? E só depois de entendermos o real sentido do texto, a gente pode perguntar como que essa verdade se aplica na nossa vida hoje. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma exegese juntos aqui, de forma resumida e prática, assim você vai entender melhor como é que você faz isso. Você já sabe o que é uma exegese você vai retirar o sentido do texto, e a gente vai fazer isso aqui. Então eu escolhi um texto bem conhecido, bem fácil, e que muitas vezes é utilizado fora do contexto. Filipenses 4:13, eu não vou nem ler aqui com você, você já sabe, tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece esse versículo, né? Filipenses 4:13. Agora vamos interpretar esse texto seguindo 7 passos que eu vou dar aqui. Tem muitos mais, mas é para ficar simples aqui, né? 7 passos simples para fazer uma exegese. Primeiro passo, preste bem atenção. Delimite a passagem que você quer estudar. O primeiro passo é delimitar o texto, fazer aquela perícope, separar aquela parte. Delimitar significa você identificar onde começa e onde termina o pensamento que estamos estudando. Porque senão você vai pegar ou um todo completo inteiro, ou então você vai pegar uma parte muito pequenininha que você não vai conseguir entender. Então tem que delimitar onde é que começa e onde é que termina esse assunto aqui. Um dos maiores erros da interpretação bíblica é tratar um versículo como se ele fosse uma frase independente. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente precisa lembrar que a Bíblia não foi escrita divididinha em capítulos, em versículos. Isso foi dividido muito tempo depois dos livros ter sido escritos, né? Então Paulo, quando escreve Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele não escreve uma frase, um slogan, tudo posso naquele que me fortalece. Ele escreve uma carta à igreja que está em Filipos, com argumentos, com explicações, com pensamentos conectados. E por isso a gente não pode estudar Filipenses 4:13 isoladamente. Eu preciso perguntar algumas coisas. Primeiro, onde começa o assunto que Paulo está desenvolvendo aqui? Onde é que termina esse assunto? E ao observar essa passagem, a gente percebe que o versículo 13 faz parte de uma unidade que pode ser delimitada pelo menos entre o versículo 10 e o versículo 20. Nessa parte da carta, Paulo está agradecendo aos filipenses pela ajuda que aquela igreja enviou para ele.
E para uma análise mais resumida aqui nesse vídeo, a gente pode concentrar a nossa atenção do versículo 10 ao versículo 13. Essa parte eu vou ler com você para a gente interpretar melhor aqui esse texto. Veja comigo, eu vou ler aqui para você na versão NAA, tá bom? Vamos lá. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Perceba que a leitura dos versículos anteriores já começa a esclarecer o versículo 13 em nossa mente. Paulo não está apresentando aqui uma fórmula para realizarmos qualquer coisa que desejarmos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando sobre viver contente e permanecer firme em diversas circunstâncias. Então, a primeira lição aqui é nunca interprete um versículo antes de identificar o pensamento por completo. Quer dizer, em que parte ele está inserido. E nós percebemos aqui que Paulo está agradecendo, está dizendo sobre viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele completa a frase dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos seguir aqui, olha, segunda etapa, segundo passo para fazer exegese. Leu o texto, leu essa parte que você delimitou, agora identifique as palavras mais importantes do texto. Você pode grifar essas palavras. Então, depois de você ler a passagem, pode ler 1, 2, 3 vezes, você procura ideias e expressões mais importantes do texto. Isso vai chamar a sua atenção. Então, eu vou tentar colocar na tela, vou tentar grifar para você, mas vamos pensar algumas palavras aqui, ó. A palavra aprendi, a palavra viver contente, a palavra necessidade, a palavra abundância, a palavra fome, palavra estar alimentado, passar necessidade. Então observe aqui que Paulo, ele utiliza também vários contrastes, né? Necessidade e abundância, fome e alimentação, ter muito e ter pouco. E esses contrastes revelam aqui o assunto principal da passagem. Paulo está falando sobre diferentes condições da nossa vida. Há momentos em que a gente possui mais recursos e há momentos que a gente enfrenta dificuldades e privações. Há momento de fartura e há momento de faltura. Há momento de escassez. Então observe que a expressão tudo posso, essa palavra tudo, não pode ser interpretada separadamente do contexto. O que é esse tudo? Eu posso tudo, posso passar por escassez, posso passar por abundância. Ele está se referindo aqui às situações que ele acabou de mencionar. Então, quando você separa essas palavras, você começa a ver agora a ideia do texto. Ele pode enfrentar fartura, pode enfrentar fome, ele pode viver em abundância, ele pode passar necessidade. Paulo não está falando assim, olha, eu consigo fazer qualquer coisa que eu desejar porque eu tudo posso, eu sou poderoso. Ele está dizendo assim, eu consigo enfrentar qualquer uma dessas situações por meio daquele, do nosso Deus, que nos fortalece. Dá para entender melhor o contexto, percebeu? Terceiro passo de uma boa exegese, de uma boa interpretação. Aí você vai analisar o contexto imediato. O terceiro passo é analisar o contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Nós já lemos aqui uma parte, né? Mas a gente começa agora com o que vem antes, um pouquinho antes ainda. Se você ver Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo fala para os cristãos não viverem dominados pela ansiedade, mas apresentarem a Deus as suas necessidades por meio da súplica, por meio das orações. Filipenses 4, versículo 8, também um texto bem conhecido, fala que os cristãos devem ocupar seu pensamento com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, digno de louvor, né? Então, que tenha boa fama. No versículo 9, Paulo fala que ele quer ser um exemplo para ser observado e ser imitado. E aí no versículo 10 ele começa a agradecer a ajuda que ele recebe dos filipenses. Os irmãos daquela igreja haviam demonstrado um cuidado com Paulo e enviado ofertas para ajudá-lo. E Paulo começa a reconhecer essa generosidade dos filipenses. Então agora a gente consegue ver um pouquinho mais de onde está inserido o versículo 13.
Porque o versículo 13 está num contexto imediato. Paulo está dizendo, olha, não fiquem ansiosos, eu também já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E ele continua agradecendo. Se você vê depois do versículo 13, Paulo está falando, olha, obrigado, porque vocês se associaram comigo na minha tribulação. Então, nos versículos seguintes, Paulo continua agradecendo por essa participação financeira dos filipenses no ministério de Paulo. Isso significa, querido aluno, que Filipenses 4,13 não é uma frase solta de poder pessoal. Tudo posso naquele que me fortalece. É um agradecimento pastoral que Paulo fala que aprendeu a viver e a depender de Cristo. E que quando ele recebe ajuda, ele está feliz. E quando ele passa fome, ele aprendeu a viver contente. Está falando ali sobre contentamento. Percebe que o tudo posso naquele que me fortalece está muito mais por um contentamento em Deus do que num poder espiritual, de algo assim muito poderoso. É mais um contentamento em Deus. Veja como muda fazer uma exegese do texto, não pegar o texto isolado. Aqui eu peguei apenas Filipenses 4,13, mas aí na sua casa você pode pegar todos os outros textos que você quer interpretar e utilizar aqui esses 7 passos que eu vou dar e que eu estou dando aqui. Estou no quarto agora, né? Quarto passo, além de analisar o contexto imediato, é analisar o contexto histórico. O que significa isso, professor? É você entender e fazer perguntas para o texto, como, por exemplo, quem escreveu esse texto? Para quem escreveu esse texto? Quando escreveu esse texto? Em que circunstâncias escreveu esse texto? Qual era a relação entre o autor e o destinatário desse texto? Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta de Paulo aos cristãos da cidade de Filipenses. A igreja de Filipos surgiu na segunda viagem missionária de Paulo. Isso é importante você saber. Você vai lá em Atos 16 e você vai encontrar a conversão de Lídia, a libertação de uma jovem escravizada, a conversão de um carcereiro, tudo isso em Filipos. Então, desde o início, os cristãos em Filipos desenvolveram uma relação pessoal com Paulo e participavam do seu ministério. Isso é essencial para a gente compreender as palavras de Paulo. Já que eu sei como nasceu a igreja, como nasceu os cristãos em Filipos, eu sei por que Paulo está agradecendo, está falando assim com eles de forma tão pessoal. Além disso, Paulo não escreveu tudo posso naquele que me fortalece enquanto vivia uma vida confortável. Ele escreveu quando estava na prisão. Filipenses é uma das cartas da prisão. E tudo isso faz uma diferença quando a gente vai interpretar o texto. Paulo não está lá alegre, eu tudo posso. Ele está preso, dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Veja que os teólogos da prosperidade não podem usar o contexto histórico, porque Paulo está preso, dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Como é que ele está preso e está falando que tudo pode? É porque o contexto do texto é outro, o contexto histórico é outro. Deu para entender, gente? E aí você vai dizer assim, tá, mas professor, como é que eu faço para saber tudo isso? Como é que eu faço para saber quem escreveu? Como é que eu faço para saber aonde ele escreveu? Como é que ele estava? Porque como é que eu faço isso? Aqui vem a questão. Você precisa estudar, você precisa correr atrás do conhecimento. Há cristãos que acham que vão dormir em cima da Bíblia e que vão acordar sabendo tudo. É por isso que você está aqui no teu lugar assistindo esse vídeo, para você acrescentar coisas ao seu conhecimento. Você tem que estudar teologia, você tem que ter ferramentas para você poder saber essas coisas, porque só ler lá Filipenses 4,13 você não vai saber tudo isso. E aqui entra um detalhe importante, querido aluno aqui do teu lugar, é a questão da preguiça espiritual. Como os pregadores e cristãos hoje são preguiçosos, não leem a Bíblia, não estudam, não fazem uma exegese. E aí sai um monte de besteira que você vê por aí, os memes da internet, de tanta besteira que é pregada por aí. Por quê? Porque as pessoas não estão se dedicando ao estudo. Bom, no final desse vídeo eu vou te dar uma ferramenta, fica até o final, vou te dar uma ferramenta para você poder entender isso. Quem escreveu, onde escreveu, que livro é esse e tal. Eu vou te dar uma ferramenta para você crescer no conhecimento. Fica até o final, tá? Quinto aqui, para a gente prosseguir no vídeo. Você pode comparar as traduções. O quinto passo é você comparar diferentes traduções do mesmo versículo bíblico. Esse versículo, Filipenses 4,13, na maioria das traduções está dizendo a mesmíssima coisa, né? Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você ler, por exemplo, a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje,
você consegue entender e perceber um pouquinho melhor a ideia do texto. Veja comigo esse versículo nessa versão em português que eu vou ler a partir de agora. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Veja só essa tradução. Percebeu a diferença? Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Percebeu a diferença? Essa versão nos ajuda a entender um pouco melhor o sentido do texto. Por se tratar de uma tradução mais dinâmica, você vai conseguir entender mais o sentido do texto do que o termo do texto. Só para lembrar aqui que ler várias traduções não substitui a leitura do texto original, tanto do grego quanto do hebraico. Tradução é tradução, não é texto original. Mas eu sei que é mais difícil para você ter acesso ao texto original e ficar lendo léxicos, ficar lendo gramáticas para interpretar um texto. Então, enquanto você ainda não possui esses recursos de leitura de texto original, você pode ler várias traduções. Pega a NVI, NVT, NTLH, NAA, RA, King James, vai lendo todas as traduções. Isso vai te ajudar já para você interpretar um pouco melhor a Bíblia, tá? Entender um pouco melhor o texto. Sexto, vem comigo aqui. Você pode identificar também o gênero literário. Quer dizer, você vai identificar, a Bíblia foi escrita por diversos tipos de literatura. Existem narrativas históricas, poesias, provérbios, parábolas, cartas, literatura apocalíptica. Cada gênero possui uma característica própria. Filipenses, por exemplo, é uma epístola, é um gênero epistolar, ou seja, é uma carta. Isso significa que nós estamos lendo uma comunicação escrita de uma pessoa real, no caso o apóstolo Paulo, em um momento da história, para um povo específico, pessoas reais que vivem naquela cidade, que vivem naquela igreja. E por se tratar de uma carta, a gente precisa acompanhar aqui o raciocínio do autor. Ou seja, o que o remetente realmente quis dizer ao destinatário. E geralmente, pessoal, cartas possuem um valor doutrinário. Elas trazem uma doutrina, ou um ensinamento, ou uma direção. Geralmente, a doutrina da igreja está nas cartas. Então, ali tem doutrina, ali tem ensino, ali tem direção para as igrejas, né? Diferente de outros gêneros literários, por exemplo, uma poesia, ela utiliza figuras de linguagem. Um provérbio apresenta um princípio geral em apenas um versículo. Uma narrativa descreve acontecimentos históricos sem muita figura de linguagem. Uma literatura apocalíptica é cheia de símbolos e de alegorias e por aí vai. Então estamos lendo uma carta, ou seja, é uma epístola, uma doutrina, um ensinamento de um apóstolo para aquela igreja, para aqueles cristãos ali. Isso modifica também, porque pode ser algo normativo e não apenas descritivo, dependendo do que estamos lendo. Isso vale a pena você consultar também. E por fim, o sétimo passo é você consultar materiais de apoio, porque nós somos anões em ombros de gigantes, não é verdade? Já dizia os teólogos, né? O sétimo passo é você consultar comentários bíblicos, dicionários bíblicos, enciclopédias, atlas, introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, gramática, léxico de dicionários, né? de hebraico, de grego, artigos acadêmicos, bíblias de estudo, você pode ter várias bíblias de estudo. Esses materiais podem te ajudar a compreender melhor o contexto histórico, o costume da época, a estrutura do livro, as palavras originais, as diferentes interpretações de vários teólogos e exegetas diferentes. E aqui vai uma dica, gente, sou pastor há 23 anos, né? Eu aprendi uma coisa, depois de 2000 anos de igreja, milhares de estudiosos já estudaram a mesma passagem que você e eu estamos estudando hoje. Milhares de estudiosos e exegetas já passaram pelo mesmo texto que talvez você está passando agora aí na escola bíblica, no culto, na sua célula, no pequeno grupo, no culto da igreja e tal. Então, cuidado quando alguém diz assim, eu descobri algo no texto que nunca ninguém viu. Então, se em 2000 anos grandes estudiosos nunca viram nada disso no texto que você está vendo agora, é possível que você esteja enxergando coisa demais no texto.
Dificilmente, depois de 2000 anos, alguém vai encontrar algo novo no texto que nunca nenhum outro exegeta tenha encontrado. Por isso, ler comentários bíblicos é um bom caminho para você interpretar corretamente os textos bíblicos. Por quê? Porque alguém já leu isso antes, também já estudou isso antes. Então você lê o que diz um, o que diz o outro, o que diz o outro. Vários gigantes já estudaram o que eu estou estudando hoje. E será que eu estou descobrindo algo que nunca, em 2000 anos, ninguém descobriu? Então, por isso, leia vários comentários. É o que eu faço. Quando eu vou preparar um sermão, eu leio 6, 7, 8 comentários bíblicos do mesmo texto. O que diz um? Olha, esse concorda com esse discorda daquele. Ah, aquela outra interpretação. Esse enxergou no texto algo que aquele outro não enxergou e um complementa o outro, mas dificilmente eu vou interpretar algo diferente e além daquilo que já foi interpretado por alguém. Então, você pode ler presta atenção, bons materiais de apoio. Cuidado também com o material que você vai pegar por aí, tá bom? Vamos concluir esse vídeo aqui? Nesse vídeo a gente viu 7 passos de uma boa interpretação bíblica. Vamos ver se a gente grava na memória aqui, ó. Primeiro, delimite a passagem. Segundo, identifique as palavras importantes. Terceiro, analise o contexto imediato, que é o que vem antes e o que vem depois, né? Depois, quarto, analise o contexto histórico. Quinto, compare as traduções. Sexto, identifique os gêneros literários do texto que você está lendo. E sétimo, você pode consultar bons materiais de apoio, que foi o último tópico que falamos agora. É claro que uma exegese completa pode envolver muitas outras etapas, mas a gente pode analisar aqui de forma mais simples, né? Você não precisa analisar os idiomas originais, você vai ver variantes textuais, tudo isso envolve uma boa exegese. Mas esses 7 passos aqui você já pode se proteger de muitos erros comuns. Bom, eu falei que no final do vídeo eu ia dar para você uma ferramenta para você conseguir interpretar melhor os textos bíblicos, né? Pois bem, você que ficou aqui até o final, eu vou falar para você agora, porque tem um link aqui na descrição do vídeo, eu liberei uma promoção para você se matricular no nosso curso de teologia. São mais de 300 aulas, 20 matérias, entre elas hermenêutica, que é a matéria que te ensina a interpretar a Bíblia e fazer uma boa exegese, além de um material de apoio com uma apostila com mais de 1000 páginas, aulas ministradas por professores renomados, como por exemplo o professor Luiz Saião, professor Ignaldo Hélio de Souza e muito mais. E aí você vai aprender 20 matérias, bibliologia, livro por livro, homilética, como você vai pregar e fazer um sermão, hermenêutica, como interpretar a Bíblia, matérias como história da igreja, para você entender mais da história da igreja. Bom, completo, formação completa para você crescer muito. Então clique aqui abaixo e aproveite essa promoção que estamos fazendo por tempo limitado. Vamos deixar aqui um link com uma super promoção para você que ficou até o final, tá bom? Venha ser um aluno do Teologar. Se esse conteúdo ajudou você, então compartilhe esse vídeo com alguém, clique aqui no gostei, no like, deixa um like pra gente, para que você sempre deixe nosso vídeo hypado aqui, né? E escreva nos comentários, você já viu alguém deturpando o texto bíblico? Você conhece? Qual o texto bíblico que você acha que foi mais deturpado por pregadores hoje em dia? Comenta aqui abaixo. Quem sabe eu grave um vídeo sobre os textos que você colocar aqui nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.